Eu vou conversar com um político que foi cassado, depois foi inocentado. Eu vou conversar com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, por favor. É água. Tudo bem? Não é Quiser uma outra decepção. coisa? Não? Não, água mesmo. Tá bom. E aí, de alma lavada? E enxaguada. 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 Você sabe que o país inteiro, né? Primeiro se comoveu, eu pelo menos, e acho que praticamente o país todo se comoveu muito com a votação pelo impeachment do Collor, na mão de quem você sofreu bastante. E aí o seu voto, se eu não me engano, foi o voto final, né? Foi o voto decisivo? Não. Ou foi... O meu voto até era desnecessário, porque o presidente isso, não vota. Mas você fez questão de votar. Exatamente, fez questão de votar, né? Aí depois surgiu aquela história toda com a cassação, tendo recebido dinheiro do orçamento e tal. E até eu, no meu programa, na época, fiquei uma decepção enorme, né? Para você ver a importância que deve se dar, enfim, a confirmação que tem que se fazer de qualquer denúncia. E é uma denúncia falsa, que de repente foi proclamada por toda a imprensa. Não é? Todo mundo condenou. Sim, não houve discrepância praticamente, né? Como é que é o sentimento de uma pessoa totalmente inocente do fato, vendo aquilo nas revistas, nos jornais e tudo? Olha, Jô, alguns se surpreendem com a minha resposta. É de vergonha. Sentimento de vergonha. Porque sente vergonha não é quem faz vergonheira, é quem tem vergonha. Ao contrário, a gente lembrando as pessoas que a gente considera sem vergonha, eles são saudáveis, são rosados, são sempre alegres, eles não têm nenhuma amargura. Nenhum problema. Ao passo que uma pessoa que tem vergonha, sente vergonha. Eu não esqueço, João, que eu cheguei no dia seguinte na minha cidade, Porto Alegre. E eu tinha que levantar de manhã e me apresentar no Ministério Público. Seguir uma rotina de tomar um banho, escolher um terno e uma gravata e sair pela Rua da Praia em direção à sede do Ministério Público, envergonhado, João. E vendo no olho das pessoas 3 sentimentos. Eu vi naquele primeiro dia. Curiosidade era dominante, comiseração, pena era o segundo, e menorzinho, solidariedade. Não havia também isso que eu falei antes, um sentimento de decepção em relação a você? Sim, acho que sim. Que foi logo depois do episódio. Acho que sim, mas eu também percebi uma coisa, João. Eu não ouvi, nem nesse primeiro dia, nenhuma piada, nenhum dichote, nenhuma agressão. Isso me passou um sentimento, não chega a ser uma opinião, um sentimento de que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas achavam que não era bem aquilo. Basicamente, as pessoas achavam que aquilo não batia. Isso você está falando em Porto Alegre? Porto Alegre. Certo. Onde você é conhecido, quer dizer. Depois eu fiz algumas viagens pelo Brasil, retomando a minha vida, fui mexer também com futebol. Uma pequena paixão. Cartola reincidente que tenho sido e torcedor. Qual é o seu time? Internacional, claro. Porque, claro, podia ser Grêmio. Só porque é o melhor. Mas, ô Ibsen, e como é que foi, como é que surgiu essa prova? Qual foi a confusão que aconteceu? Teve um negócio de 1 milhão por mil, como é que foi esse negócio? João, é uma coisa absolutamente surpreendente. E eu ainda falava com o Alceni Guerra, que também foi vítima de uma situação semelhante. Ele me disse, como é que se faz, Ibsen? Não sei. Porque uma reparação num processo de tal vulto depende até de circunstâncias fortuitas. E esta foi um jornalista que editou a matéria, me deu um depoimento para um livro que estou fazendo. Quando tiver já a editora, vou querer anunciar. Claro, é um prazer. Bom, mas eu pedi a ele um depoimento sobre um fato que ele me relatou no ano 2000. E ele me relatou no ano 2000
que depois de fechar a matéria na edição, ele foi para casa dormir e foi acordado quase de manhã, porque o telefone dele tinha ficado fora do gancho, artes do menino dele, para que ele fizesse contato com a redação em São Paulo, porque havia um problema na matéria do Ibsen. Eu tinha me tornado capa, porque havia um documento de uma transferência de $1 milhão, valor correspondente, de uma conta minha da Caixa Federal em Brasília para uma conta minha no Banco do Rio Grande. E o checador da Veja percebeu que tinha um incremento ali de 1 para 1000. Eram valores em reais, digamos em dinheiro de hoje, R$3 mil, que foram... Em valores de dólares, como você falou. Aí, 3 milhões de reais se você... Para mil. De 1 para 1000, ou de 1000 para 1 milhão. Aí o editor e repórter informou e recebeu a orientação de que devia encontrar quem bancasse aquela informação, porque o DOC caiu. O DOC era correspondente a R$1.000. Como o DOC caiu e a decisão editorial foi de manter a capa, então encomendou-se um depoimento verbal que pudesse ser uma confirmação, e a matéria ficou. Eu soube deste fato, que a informação era falsa, eu soube na hora, claro. Mas que o modo como tinha ocorrido, eu soube no ano 2000, quando esse jornalista, Luiz Costa Pinto, nos reuniu, a mim e Alceni Guerra, para uma matéria para a revista Época, onde ele trabalhava na ocasião. E lá, antes de chegar o Alceni, ele me relatou este fato. Eu quero dizer a você que eu fiquei... Qual tinha sido o modo como eu ganhei, equívoco, né? E uma capa, Jô, de uma revista da Expressão da Veja. Não, evidente. Uma semana nas bancas. Veja, ainda a semana passada disse que retificou. E atenção, não foi só isso, né? Foram praticamente todos os órgãos de imprensa noticiaram. Porque tinha uma matriz, João, que era a CPI. A CPI era a matriz. Eu diria até que era o padrão Valdomiro Diniz de correção cambial. Porque o incremento de 1 para 1000 ou de 1000 para 1 milhão, se foi engano, eu não sei se não é pior que a má-fé. Nesse grau de engano. Então, todos... Você não atribui esse engano ao fato do DOC ser praticamente uma prova documentada da coisa? Sim, né? Claro que sim. Quando a revista percebeu que o DOC não tinha o valor suposto, eu imagino que o certo seria cair a capa. Isso não é mais assunto de capa. Dá uma entrevista do Ibsen aqui, do outro deputado acolá, ouvir os dois lados. Mas a capa se manteve. E uma capa devastadora. Até tu, Ibsen. Quer dizer, uma coisa assim, de um efeito terrível. Isto me levou a quase um exílio dentro do meu país, da minha cidade, pela primeira vez desde a adolescência, sem fazer política. Por isso, eu também quero acrescentar que é com sentimento de alegria que eu volto a fazer o que era rotina para mim. E com você eu reencontro, João, porque eu estive 2 vezes no seu programa. Na época do Collor, sem dúvida. Foi. Lembro até que o sexteto era quinteto. O sexteto era quinteto. Era um a menos para me enlouquecer. É engraçado.